Agora sim, Marcília, antes da gente avançar no próximo assunto, claro, eu quero te ouvir. A gente comentava aqui durante o intervalo que começam a sair várias histórias. Agora o Poder também apurou que ouviu 2 banqueiros que teriam ouvido do presidente Lula que o ministro Moraes chegou num só dia a ligar 5 vezes para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ali durante aquela possibilidade de compra, né, do Banco Master pelo BRB, o Banco Estatal de Brasília. É muito assunto, né? É. Muito assunto. Bom, essa história, ela é toda esquisita, né? Nós estávamos já nos conformando com a esquisitice do escritório da esposa do ministro Moraes agir de uma maneira, vamos dizer, no mínimo imoral. Aí aparece o Moraes também atuando nisso. Quer dizer, a coisa piora. Veja, essa esposa do ministro Moraes passou a ser especialista em STF no momento em que ele assumiu o cargo, o que é algo já absurdo. Como vocês mencionaram, a gente teve em um ano, de 23 para 24, o patrimônio dela cresceu 232%. Se ela seguisse, até vi uma conta sendo feita, se ela seguir nessa toada até 2043, quando o ministro Moraes se aposenta, ela vai chegar num patrimônio que dá 1000 vezes o PIB mundial de 2025. Quer dizer, é um talento impressionante, não tem como questionar. E a gente teve aqui aí a notícia agora da atuação do ministro Moraes, né, reforçando ainda o time do escritório, porque parece que é disso que se trata. Porque a própria escritório, a esposa do ministro Moraes, não atuou em nada, não tem registro. Olha, o Banco Master tem 77 mil ações judiciais. A esposa do ministro Moraes aparece em um processo. E ainda perdeu o processo, como foi mencionado aqui, está esperando subir para o STF. E o caso está com o Toffoli. E o caso e o Toffoli colocando sigilo em tudo. Quer dizer, isso é um completo absurdo, é um abuso óbvio, e agora essa notícia de que o ministro Moraes estaria conversando com o Galípolo. Vale dizer que o Galípolo, embora disse que não vai se manifestar, ele deu uma entrevista coletiva na quinta-feira da semana retrasada, dizendo que o Banco Central estava recebendo pressão e que tudo estava registrado, que eles registravam tudo. Registravam relatórios, registravam telefonemas, meio que batendo no peito e dizendo, aqui não me pressionem. Bom, é a hora agora dele mostrar. Exatamente. Mostre os registros. Até porque uma pessoa que exerce uma função pública e não denuncia se há uma abordagem indevida à sua função ou uma busca de uma obtenção de algo indevido, se essa pessoa não se manifesta e expõe o que aconteceu, ela comete ilícito, ela comete crime, que é o de prevaricação. Essa omissão é dolosa, essa omissão ela é criminosa. Então, é bom que o Galípolo apareça com esses dados todos que ele disse ter registrado. Agora é a hora, é o grande momento, está todo mundo interessado nisso. Marcília, algum órgão pode solicitar essa documentação para que formalize esse possível contato entre o Ministério Público? O Ministério Público é que tem que buscar essas informações. O problema é que o Ministério Público vai buscar essas informações é a PGR do Gonê. Entendi. Né? E outra, quem está fazendo a investigação sobre o Banco Master é o Toffoli, agora é a Polícia Federal ligada ao Toffoli, que colocou tudo sob sigilo. Então cabe à imprensa mesmo. A gente está no momento em que sobrou a imprensa para esse tipo de fiscalização. É importante que a gente saiba o que o ministro Moraes estava querendo com o Galípolo, né? A notícia que foi feita pela Malu Gaspar, que você mencionou, diz que 6 fontes diferentes mencionaram que os contatos existiram e que, inclusive, uma das fontes ouviu do próprio Galípolo. E que esses contatos foram reiterados, um desses contatos nem por telefone foi. O ministro Moraes convocou o Galípolo para que ele fosse até o ministro Moraes para conversar sobre o Banco Master e que o Moraes teria recuado apenas quando o Galípolo mencionou as fraudes. Bom, então estava explícito que eles estavam tratando do Master, que havia uma busca de favorecimento e isso é pior do que algo imoral. Isso é pior do que algo que pode motivar um impeachment. Eu vou só ler aqui para vocês entenderem o artigo 317 do Código Penal, que diz o seguinte: solicitar ou receber ou aceitar promessa de vantagem indevida. Sabe como chama isso? Corrupção.
corrupção passiva. Então é bom que as autoridades se expliquem, que o ministro Moraes venha a público, que a esposa dele venha a público, que o Galípolo venha a público para esclarecer, ou se não esclarecer, que as autoridades investiguem. Porque também se o Gonê não investigar, se a Polícia Federal não investigar, quem comete o crime por omissão é a polícia e é o Gonê. Pois é, a jornalista diz que são 6 fontes, né, distintas. Uma talvez possa ser Gabriel Galípolo. Não sei, tem o sigilo da fonte, né? Não sabemos, mas talvez a pressão tivesse ali crescido muito. Ele procurou uma jornalista para publicar, desabafar e dar devida publicidade aí ao caso. A gente tem que acompanhar, porque esse caso, quanto mais a gente mexe, pior fica, né? Bom, e uma última informação que o programa está chegando ao fim aqui nessa segunda-feira. O Supremo Tribunal Federal concentrou a maior parte dos seus julgamentos em decisões individuais neste ano. Mais de 80% das decisões foram monocráticas, informação que foi divulgada pelo presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, durante o encerramento do ano judiciário. Augusto, parece notícia antiga, porque ano passado foi do mesmo jeito. Mesmo assim, ele encontra tempo para telefonar para o Galípolo, para visitar o presidente do Banco Central, talvez assim. É um absurdo. É uma vergonha para os outros ministros também. O que eles fazem? Ele administra, ele próprio chamou de vara criminal, com 2.000 casos à época da declaração. Hoje já são mais. E os outros fazem o quê? É isso. Um segundo, Carlos Cássio. Não, das duas uma. Ou o Globo está mentindo e aí deveria ser processada, mas eventualmente censurado, ou é um ataque violento ao Estado Democrático de Direito. Só queria só esse ponto. O ponto número 2, o ministro é indigno de estar onde está, deveria se licenciar ou renunciar, porque não existe uma terceira alternativa. Ou Malu Gaspar, e não é o caso, está mentindo, ou o ministro não pode permanecer onde está, porque depois tomam decisões monocráticas, como esse 80%, e são tomadas em nome da justiça ou em nome de interesses espúrios de bancos falidos, de ladrões que roubaram 41 bilhões de reais ao consumidor, ao pagador de imposto brasileiro. Essa é a pergunta que fica. Ô Marcílio, por que temos uma corte aí com 11 ministros, corte colegiada, se mais de 80% das decisões são individuais? Pois é, e se você pegar esses 80%, tudo do Moraes. É só sorteio. o Moraes. Sorteio. É o sorteio. Ele sorteia, joga, todos os nomes têm só Moraes. Mesmo papelzinho. É, mesmo papelzinho. Até porque, e ele dá as decisões e a primeira turma também. O levantamento que foi feito nos últimos meses é de que 95% das decisões do Moraes na primeira turma são referendadas pelos colegas. Quer dizer, ele dá as decisões monocráticas e ele mantém as decisões que ele deu, porque ele também é o colegiado. Nem tira as férias. Não tira férias, ele fica agora, no recesso, ele não vai nem sair de férias. É um trabalhador, né? É um trabalhador, só que é um trabalhador contra o interesse público e coletivo.